Hoje quero terminar meu sermão dessa semana. E durante a semana eu falei a vocês sobre a história do irmão do filho pródigo. Estou falando sobre o irmão da igreja, o irmão que está lá sentado na igreja adventista lá. O irmão, os pecados do irmão do filho pródigo, né? Falei também a vocês sobre esse retorno do irmão do filho pródigo. Ele estava voltando para a igreja e os irmãos da igreja não estavam nem aí. O irmão do filho pródigo não estava nem aí porque ele tinha feito muita coisa errada. Bem, falei a vocês que o irmão mais velho estava no campo trabalhando para o senhor da fazenda, né, o seu pai, só que ele estava recusando se adentrar na casa e se alegrar ali, porque ele estava sendo zeloso em excesso. E aí ele começa, pelo fato de ser zeloso em excesso, ele começa a se tornar uma pessoa, um irmão, né, negativo, crítico e murmurador. Porque só conseguia ver coisas ruins na vida, crítica só conseguia ver coisas que lhe faziam mal. E não somente a si, mas também aqueles que rodeavam. Ele era indiferente ao que o irmão tinha feito, e isso distanciava ele cada vez mais dos discípulos da palavra, como Paulo, que cantava em meio à dor, como outros que sofriam, mas ainda permaneciam firmes. E por isso que alguns estão murmurando, reclamam de tudo, da temperatura, da igreja, do cantor, do pastor, de tudo quanto é coisa. Bem, esse é o problema de quem está dentro. Esse é o pecado daqueles irmãos que estão dentro. Daí então, falei a vocês ontem, para que você saia desse buraco, você precisa renovar o seu coração em Deus e colocar a suficiência em Jesus Cristo, porque ele vai manter você num constante louvor. Também falei a você que existe um pecado de uma pessoa ofendida. E o pecado de uma pessoa ofendida é que essa pessoa acaba destruindo ali qualquer coisa que estiver ao seu redor. Porque um dia ele foi ofendido, porque um dia ele sofreu, então ele não consegue ter alegria com o pai, não consegue ter alegria na vida. Tudo parece ser difícil, árido, tudo parece ser muito problemático para ele. E por isso ele se torna um murmurador quando era tempo dele se regozijar. Ele está dentro de casa, todo mundo está feliz, as crianças estão felizes, mas ele não está feliz. Você talvez possa se identificar com uma pessoa assim. Todos estão felizes, as coisas estão acontecendo bem, mas parece que você não está feliz. Então, talvez o seu pecado seja o pecado do irmão do filho pródigo. Daí a importância de você entender. Hoje eu vou dar a cura para o filho pródigo aqui. Hoje eu vou dar a você a solução do problema dele. E hoje você pode também beber um pouco desse remédio para si. Tem gente que se torna exagerado em sua justiça própria ou às vezes começa a ter pena de si, como era o caso do irmão do filho pródigo que fez um questionamento ao pai. Olha, o senhor nunca me deu um cabrito para me alegar com meus amigos, mas esse teu filho aí que gastou teus bens com meretrizes, o senhor vem e coloca uma túnica nova, um sapato novo, um anel no seu dedo e ainda mata um boi desse daí para ele fazer uma festa. Bem, não é de admirar, e eu coloquei que as pessoas sofrem demais e muitos dos irmãos da igreja não se desenvolvem. Por isso, a importância de você se corrigir. Porém, hoje quero falar a você do versículo 30 em diante, o pecado de um coração que não tem compaixão. O versículo 30 vem falando especificamente sobre esse pecado. Mateus capítulo 26, versículo 30. Lucas capítulo 15, na realidade. Mateus é outro sermão que eu estava procurando. Lucas capítulo 15, versículo 30. Começa dizendo o seguinte: Vindo este teu filho, porém, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Veja, queridos,
que nós conseguimos perceber aqui que o irmão do filho pródigo, né, o outro camarada que ninguém fala dele, o irmão do filho pródigo tinha um pecado muito grande. Além dos outros, que nós já contamos durante a semana, ele tinha um pecado no coração, que era o pecado de viver sem compaixão. E ele não tinha compaixão do seu irmão. E por isso eu fiz uma pergunta no meu sermão, que vocês lembram, né? Eu sempre faço perguntas e aí eu vou norteando meu sermão através das perguntas, porque o mundo não é movido por respostas, o mundo é movido por perguntas. Sabendo disso, por que o irmão do filho pródigo ficou indiferente pelo retorno dele? E agora eu desenvolvo ali, vou escrevendo meu sermão, porque aí eu vou pensando na minha própria pergunta. Por que que ele ficou indiferente? Eu julgo que ele tenha ficado indiferente com seu próprio irmão porque ele não tinha mais compaixão. Ele não tinha compaixão ali com seu irmão. E isso trouxe para ele isso devastou toda a família, porque todo mundo estava alegre e o cara não estava. Tem gente que não tem compaixão com aquelas pessoas que são mais fracas na fé. Tem gente que não tem compaixão com aqueles irmãos que abandonam a fé. Tanto é que boa parte dos irmãos acabam não visitando os outros. Por exemplo, qual foi a última vez que você fez uma visita a quem tinha tinha abandonado a fé? Quando você olha para a igreja, as últimas pessoas que se batizaram, as pessoas que se entregaram a Cristo, onde elas estão hoje? As pessoas que se batizaram no último ano na sua igreja. Você tem visitado essa pessoa? Você tem chamado alguma delas para almoçar com você? Você tem ali, sei lá, comprado uma saia, uma roupa para uma dessas irmãs que se batizou e ainda não tem a vestimenta adequada, o estilo de vida adequado. Você tem ensinado ali o estilo de vida adequado a essas pessoas? Talvez muitos dos irmãos não façam isso porque lhes faltam compaixão. E esse é o mesmo pecado do irmão do filho pródigo. E eu quero aqui rememorar a você, lembrá-lo sobre algumas das virtudes que a Bíblia fala sobre as pessoas terem misericórdia, terem compaixão. E essas são virtudes mencionadas diversas vezes na Bíblia. A Bíblia fala sempre sobre esse negócio de compaixão, mas parece que a galera não está lendo mais a Bíblia e não está vendo mais isso, especialmente quando a gente percebe a natureza de Deus. A natureza de Deus é uma natureza de misericórdia, é uma natureza de compaixão. Em vez de nos dar o que merecemos, Deus tem demonstrado misericórdia repetidas vezes sobre nós. Não para tirar a nossa responsabilidade, que Deus nos perdoa e nos dá misericórdia. Não é para isso, mas para nos dar uma chance de nos arrepender e de sermos salvos. Deus quer que você seja misericordioso com o próximo para que você tenha a chance de ser salvo nesse processo. Por isso, eu faço sempre essas perguntas que eu fiz aqui no meu sermão. O que que nós podemos aprender? O que que nós podemos fazer com essa oportunidade que Deus está te dando hoje de de ter compaixão, de ser misericordioso com o próximo? O que que você vai fazer sobre isso? Não dá para você vir aqui no Go Six e só ficar papando o sermão, só ouvindo o sermão. Essa mensagem vai apodrecer na tua barriga e isso vai te trazer mal-estar, vai te trazer maldade, vai te trazer coisas ruins. Por quê? Porque pode ser a comida melhor que for, o maná. Só que se você não comer no tempo certo, se você não agir no tempo certo, essa comida vai apodrecer. E tem muito irmão que está sem compaixão, porque a mensagem da Bíblia, a mensagem de salvação que ele recebeu há algum tempo atrás, que ele recebe a cada sábado, que ele recebe aqui no Go Six, já está podre. E não interessa, irmão, se você comer comida nova e jogar comida nova em cima de comida podre, não vai dar certo. Mesmo que a comida seja nova, quando coloca em odres velhos o vinho novo, ele vai ficar ruim do mesmo jeito e vai explodir ali o saco onde coloca o vinho, né? Que é aquele odre, é uma espécie de saco ali, que coloca o vinho feito da barriga do carneiro. E quando o vinho está novo, ele começa a fermentar e expandir, vai expandindo, expandindo. Não chega a estourar o saco ali, por quê? Porque o odre é novo. Mas se você colocar vinho novo em odres velhos, ou seja, ele já está esticado, ele já está laceado,
se você colocar mais vinho novo ali, sabe o que vai acontecer? Ele vai estourar e vai expandir mais até o ponto de estourar o odre. Por isso que não se coloca odres novos em vinho novo em odres velhos. Talvez você esteja recebendo mensagens novas, esteja fazendo, mas te falta fazer algumas tarefas. Você não está usando os sermões para abençoar outros, para ser luz na vida de outros. Você não está praticando isso. Bem, Deus, ele é o destinatário de pessoas indignas. E ele se torna misericordioso com essas pessoas. Mas nada seria apropriado, mais apropriado, do que você demonstrar misericórdia e compaixão sem reservas às pessoas que te ofenderam, começando por quem te ofendeu. Porque a gente fala de compaixão e você fica pensando, os irmãos da igreja, as pessoas e tudo mais e tal. Não, eu quero que você tenha compaixão primeiro com quem não foi bom contigo. Eu sei que isso é horrível, ter compaixão com quem não foi bom contigo, mas Deus te chama para essa missão. A Bíblia fala sobre a compaixão e o cuidado, por exemplo, com os animais. Compaixão em compartilhar ali com a dor e o sofrimento de outras pessoas. A Bíblia fala sobre você trabalhar ativamente para ajudar as pessoas, porque quando você está ajudando as pessoas, ajudando os outros, você é ajudado por Deus. Você vai ser salvo. Você percebe que você não é o único desgraçado nesse mundo, porque você ajuda e vê um monte de gente com problemas tamanhos, que os seus problemas se tornam ínfimos. O nosso maior exemplo, e quando eu julgo aqui, quando eu percebo a história do pecado do irmão do filho pródigo, e o pecado dele era ser indiferente, não ter compaixão com seu irmão que voltou ali, eu percebo que esse é o nosso. Jesus Cristo, ele é o nosso maior exemplo nesse processo. Por quê? Porque ele tomou sobre si a natureza humana, dando sua vida para dar caminho à salvação para toda a humanidade. E isso faz com que Jesus se torne o homem de maior compaixão, vindo a essa terra com pessoas que não o amavam. Por isso também você pode abrir seu coração no dia de hoje, também você pode abrir seu coração a outros, a amigos, a estranhos e aprender, querido irmão, a amar de forma desinteressada. Tem gente que só demonstra amizade, compaixão e companheirismo quando a pessoa pode dar alguma coisa para ti. Quando é um irmão um pouquinho mais rico, quando é um irmão que é gente boa e não sei o quê. Mas eu quero que você faça e siga os passos do próprio Cristo, sendo abençoador daqueles que até mesmo não gostavam de você. Porque eles vão perceber que em você há um porto seguro. Eles vão perceber que em você há unidade, em você há bênção. E por isso, você um dia foi amado por Deus, você agora ama os outros, e isso vai gerar em você a compaixão e vai te libertar de uma série de doenças, uma série de problemas. Eu quero que você considere alguns textos bíblicos que eu separei aqui sobre esse tema de compaixão, porque o irmão do filho pródigo não tinha compaixão. Veja como Deus fala conosco. Eu sei que eu separei vários numa chave bíblica que eu abri aqui e vem falando sobre todos os textos sobre compaixão, mas alguns desses são muito bons para fazer você refletir sobre quem você é e o que você está fazendo com aqueles que sofrem, com aqueles que estão num caminho tortuoso, errado. Veja o que Deus fala. Senhor, Senhor Deus, misericordioso e piedoso, longânimo e abundante em bondade e verdade, guardando misericórdia para milhares, perdoando iniquidade, transgressão e pecado. Êxodo capítulo 30, versículos 6 e 7. O texto continua dizendo, portanto, sabei que o vosso Deus, ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e as misericórdias por 1000 gerações com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos, diz Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Com o misericordioso, tu te mostrarás misericordioso. Olha, com o misericordioso, tu te mostrarás o quê? Misericordioso também. Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto. Todos esses caminhos são misericórdia. Mas tu, ó Senhor,
És um Deus cheio de compaixão, de graça, longânimo, abundante em misericórdia e em verdade. Você precisa ter paciência com algumas pessoas, a começar por sua casa. Tenha paciência com seu esposo que não é cristão, tenha paciência com o seu esposo que é cristão, com a sua esposa, com o seu filho. Por quê? Porque você julga que você quer que Deus também seja misericordioso com você. Só que há uma parábola na Bíblia, eu não vou abrir o texto bíblico aqui, mas a parábola é a parábola de um servo que devia muito ao seu senhor. E aí, então, esse era um valor impagável. O seu senhor veio, chamou e falou: servo, eu vou te perdoar porque essa é uma dívida que tu tens comigo que não vai pagar. E então o senhor perdoou o seu servo. Só que aconteceu o seguinte: o servo saiu da presença do senhor, em vez dele ser perdoador, assim como ele foi perdoado pelo seu senhor, ele começou a extorquir as outras pessoas que o deviam. E ele falou: se tu não me pagares, eu vou pegar um dos teus filhos como escravo. Tu me deves, tu me pagas. E aí ele foi com várias pessoas que lhe deviam. O problema está que a cidade era pequena e então começou a ter um zum, zum que fulano de tal, ele estava agora apertando a mão, estava agora apertando a mão para que as pessoas pudessem pagá-lo. Um dos servos do rei, ouvindo aquilo, foi até o rei e falou: Rei, o senhor lembra do fulano de tal? Sim, lembro. Pois é, ele esteve aqui ontem, o senhor perdoou aquela dívida impagável sobre ele de todos os seus súditos. Ele é o que mais devia ao senhor e o senhor o perdoou. Só que ele não está fazendo o mesmo com as pessoas que o devem. E, por consequência, ele está extorquindo as pessoas. O rei mandou chamar novamente a pessoa na presença dele e falou: Veja, por que você não foi misericordioso com os outros, assim como eu fui misericordioso com você? E o cara deu suas evasivas, suas desculpas, e o próprio rei falou o seguinte: Sabe de uma coisa? Porque você não foi misericordioso com o outro, então também eu não serei misericordioso com você. Mandou chamar o soldado e mandou matá-lo. Sabe, tem muita gente que não é perdoada porque também não perdoa o próximo. Porque o Pai Nosso deixa muito claro: perdoa-nos assim como temos perdoado os nossos devedores, para que a gente não caia em tentação, para que a gente não vá para a tentação, para que a gente nem chegue lá. Tem gente que não é perdoada porque também não perdoa o outro. Tem gente que não tem compaixão e por isso Deus não tem compaixão de si. E por isso que a vida se torna uma vida muito árida para muitos irmãos. Por isso que muitos irmãos têm uma vida de sofrimento. Por isso que muitos irmãos têm uma vida angustiada. Por quê? Porque no momento em que podem abençoar outros, não o fazem. No momento que a igreja chama, por exemplo, para liderar um departamento, para fazer uma visita missionária, para ter uma dupla missionária, esse irmão não quer ir. Por que ele não quer ir? Porque, de fato, esse irmão não tem compaixão por aqueles que estão sofrendo. Ele não se coloca no processo de abençoar. E por isso Deus não é bobo. Se esse irmão não se coloca num caminho de ser um abençoador, Deus não vai derramar bênção sobre eles, porque a bênção vai estragar na barriga dele. Ele não abençoa, ele só fica ali sendo um irmão papa-sermão, um irmão que só recebe, só recebe, só recebe, e por consequência, esse irmão deixa agora de receber. Por quê? Porque eu não vou ficar dando coisas para a pessoa que a pessoa não está utilizando na mensagem, não está abençoando o outro, não está ajudando o outro. Eu não vou continuar patrocinando esse tipo de mensageiro. Eu vou patrocinar aqueles mensageiros que estão se colocando na disposição de ajudar o ministério, de ajudar a obra, de apoiar as coisas para crescer. Então, se você quer que as janelas do céu, que nós sempre falamos nos nossos sermões, sejam abertas sobre você, imagine, o celeiro do Senhor está tão cheio, que o texto bíblico diz que não está sendo abertas as portas, estão sendo abertas o quê? As janelas. Por quê? Porque para você ter uma janela, e em especial naquela época, a janela não ficava na altura do peitoral, como nós temos janelas aqui. As janelas ficavam onde? No alto. A janela ficava em cima, quase próximo ao teto, para que pudesse entrar iluminação, em especial em um celeiro. Não se colocava janela nessa altura, se colocava uma janela lá em cima. E a Bíblia diz que os celeiros do Senhor estão tão abarrotados de bênção, tão cheios de coisas para nos dar, que está saindo bênção pela janela.
eu vou abrir as janelas do céu e vai cair sobre vocês bênção sem medida. Quando você percebe que o problema e o pecado do irmão da igreja é um pecado de falta de compaixão, aí você percebe por que a igreja está no estado que está. Porque nos falta compaixão para aqueles que são moribundos e sofredores. Nos faltam compaixão com aqueles que estão passando por situações adversas e precárias. Se você quer ser um irmão que vai para um próximo patamar, que cresce, que é abençoado, que se torna um condutor de bênção, então você segura na mão de Deus e você segura na mão do que sofre. E você vai ser esse condutor de bênção do alto dos céus até a vida do pecador. Você aprende aqui a mensagem de salvação, você aprende aqui mensagens no Go Six, você cresce aqui porque você está vindo de manhã cedo segurar na mão de Deus para que o seu dia seja uma bênção, para que haja transformação sobre você, sobre seus filhos, sobre sua casa, mas agora você tem que interligar isso, porque senão vai ser um fio desencapado. Você agora toca na energia, você agora toca como é que é o nome? Na lâmpada, e agora a lâmpada vai se iluminar. Por quê? Porque você vai ter uma finalidade. Qual a finalidade de vir todo dia ouvir a mensagem do Go Six? Ser luz na vida de outros, ser lâmpada na vida de outros, ser bênção na vida de outro. E as outras pessoas e o próprio Deus vai utilizar você como um condutor. Já que você é um servo bom e fiel, então vou pegar você e vou usar você para ser uma bênção na vida daquele outro. Como nos falta no dia de hoje pessoas que não se vendem e que não se compram. Como nos falta gente hoje que esteja comprometida com a mensagem. Talvez você trabalhe na empresa. Como falta hoje gente que esteja comprometida com o trabalho, esteja comprometida com a empresa, esteja comprometida com a organização onde faz parte. Tem gente que não está comprometida com as coisas do Senhor. E eu vou te dizer o que acontece. Quando você tem igreja que não está comprometida com as coisas do Senhor, você começa a ver igreja ficando de cabelo branco. Como é que é isso, pastor? Você chega na igreja e você consegue ver um monte de irmãos velhinhos. Sabe o que isso quer dizer? Que a nova geração não está se comprometendo. E quem se compromete é a geração anterior. É o irmão que ainda está sendo diácono, o irmão que está abrindo a igreja, o irmão que ainda ajuda no negócio e tudo mais. Porém, a nova geração não está se comprometendo. Você, querido irmão, você é o irmão que se compromete com a causa. Então você precisa passar adiante para essa nova geração esse espírito de compaixão que o irmão do filho pródigo não tinha. E toda vez que eu percebo isso, que eu olho esse tipo de coisa aqui, me vem novamente um questionamento. Por que que o irmão do filho pródigo ficou indiferente pelo retorno do seu irmão? Por quê? Porque lhe faltava compaixão. E se lhe faltava compaixão, então certamente a vida dele era muito árida. Por que a vida dele era árida? Se ele trabalhava para o seu senhor, que era seu próprio pai. O texto anterior diz: o Senhor não me deu nenhum cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Ele não se alegrava. Ele ficava o tempo todo vivendo ali na escassez, ele não se alegrava, ele não conseguia ficar feliz. Por que ele não ficava feliz? Porque ele era uma pessoa sem compaixão. Tem gente que não consegue ser feliz mesmo diante da abundância. Tem gente, eu já disse para vocês no sermão anterior, nunca houve um momento em que a igreja cristã fosse tão próspera como esse momento. Em todos os momentos, a igreja cristã sempre sofria perseguições, problemas. Não era uma igreja forte, rica, mas o Senhor enriquecia ela. Mas os dias de hoje, eu percebo que o inimigo está trabalhando e o maior pecado é o pecado da sexualidade. Você pode ver os nossos jovens estão com roupas que não faz sentido algum. Você pode ver os filmes que eles assistem, eles já não veem mais como um problema essa questão da sexualidade, porque você já vê ali nos filmes, nas coisas acontecendo de forma sorrateira, de forma clara, e agora as coisas obscenas estão de forma muito clara em qualquer lugar que você anda pela rua. Sabe, estamos virando, de fato, uma espécie de Sodoma e Gomorra. E quando eu digo para vocês que eu estava conversando ontem com o meu ancião, nós caminhamos, né? E eu falando que
quando o texto bíblico diz que as pessoas serão sedentas da palavra, é que muitas das pessoas, não é que no final dos tempos não haverá mais palavra, não é que no final dos tempos não haverá mais Bíblia para se ler, porque Bíblia terá em abundância, como você tem Bíblia no celular, você tem um monte de Bíblia em casa, você tem Bíblia, não é que a Bíblia vão sumir ou vão se apagar os textos da Bíblia, não é isso. É que você vai ser inundado por mensagens que falam da Bíblia, mas não são bíblicas, por mensageiros que falam da Bíblia, mas não trabalham na vinha do Senhor, trabalham ali na lavoura do seu pai, né, na fazenda do seu pai, mas não estão ligados ao pai. O pai queria ir para um canto, o irmão queria ir para outro. E por isso muitas pessoas vão ter sede da palavra, por quê? Porque estão percebendo que boas pessoas estão utilizando a palavra para fazer sermões coaches, sermões emocionais, sermões para qualquer outro tipo de coisa, menos sermões bíblicos para que você possa estudar a palavra e crescer com ela. Então não serão alimentadas mais as ovelhas. O alimento das ovelhas será algodão doce, mensagens gostosas, alegres, felizes, mas não edificantes. Mensagens que falam sobre coisas de saúde emocional, coisas, e não há problema sobre isso. Eu acho que você tem que falar sobre esses temas que são problemas que as pessoas passam. Porém, vejam, irmãos, nós não estamos falando do que realmente a palavra diz. E tem muito sermão que já não está mais falando sobre o juízo, tem sermão que já não está mais falando sobre ali a volta de Jesus, tem sermão que já não está falando sobre diversos itens fundamentais para a edificação da fé. Vocês lembram que nós fizemos aqui todos os dias um sermão sobre um capítulo do Grande Conflito, para que eu possa trazer os nossos irmãos aqui do Go Six mais enfincados na palavra. Lembre-se do que uma vez eu falei, de que o bambu, ele leva 7 anos para ter uma vida saudável, ou seja, para chegar numa idade adulta. 6 anos, quando você planta o bambu, ele cresce, aquele bambu da Índia, né? Ele cresce para baixo. Vai cavando, 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 cavando para baixo. Porém, irmão, no 7º ano, o bambu espicha, cresce que só. O mesmo tanto que você, quando olha para um bambu, o mesmo tanto que você vê de bambu para cima, existe de bambu para baixo também. Por isso, próximo às correntezas, ali aos rios, as pessoas plantam o quê? Bambu, para que não fique assoreando o rio, ou seja, eles seguram as encostas para que a areia, a terra, não caia e vá assolar o rio. Você precisa ser um irmão bambu, um irmão que está enfincado na palavra, para que quando o vendaval vier, o vendaval não leve você, querido irmão. Porque o vendaval, quando vem, ele leva a árvore frondosa, que é uma jaqueira, que dá uns frutos muito grandes e bonitos, uma árvore boa e alta, mas as suas raízes não são profundas. Você percebe uma mangueira, por exemplo, que tomba quando vem um vendaval, porque o peso que tem em cima faz com que sejam arrancadas as raízes ali, porque não há profundidade na raiz. Porém, todos são derrubados. Qual é o que não é derrubado? O bambu. Eu quero que você, querido irmão, ao ouvir as minhas mensagens, seja não só impactado por elas, mas seja transformados pela palavra, porque a palavra que pregamos é uma palavra viva e ela transforma, mas eu quero que você não apodreça essa mensagem, mas saia no dia de hoje para abençoar outra pessoa, ter compaixão com o irmão na igreja que você sabe que não está mais vindo na igreja. Cadê o irmão fulano de tal? Cadê Beltrano? Eu vou ligar para ele hoje. Tá aí uma tarefa que eu dou para você para que o meu sermão de hoje não apodreça. Pega o telefone e ligue para o fulano de tal. Estabeleça 5 pessoas para você ligar. Mas não é mandar mensagem, oi, tudo bem? Liga. Oi, estou te ligando, estou sentindo sua falta, estamos orando por você. Como é que você está aí, rapaz? E tudo. Separa já um texto bíblico, cara. Você está podendo falar? Olha, eu separei um texto bíblico aqui para dizer que você é muito amado, você é muito querido. Eu quero que Deus abençoe você. Eu quero que o dia de hoje seja um dia de bênção. Por quê? Porque eu também peço bênção para a minha própria vida. Eu também estou aqui com Deus pedindo bênção para mim e queria que essa bênção fosse compartilhada com você. Você tocou no irmão com um toque de amor. Por quê? Porque isso é compaixão. Compaixão gera compaixão. A igreja toda vai começar a se amar.
E aí, então, haverá um terreno fértil para o Espírito Santo crescer. Mas se não houver compaixão na sua igreja, só houver crítica, só houver reclamação, só houver problemas, vou te dizer o que vai acontecer, o Espírito Santo não vai ter poder para trabalhar aí. Ele não vai ter espaço para fazer os frutos do Espírito germinarem no meio de vocês. E aí você perceberá a vida árida. Você perceberá o problema de não se alegrar em meio à alegria do seu Senhor. Deus está alegre com algumas coisas, mas o irmão, o filho, não está alegre. Por isso a importância de você compreender que existe um motivo de ter ficado indiferente quando o irmão foi embora. Pelo motivo dele ter ficado indiferente, foi qual? Foi o motivo da falta de compaixão. Sabe? Com esse sentimento de falta de compaixão, há um pecado enorme, que é o pecado da comiseração. É aquela pessoa que fica o tempo todo ali falando mal de si e dos outros. Essa é uma espécie perigosa, irmãos, de orgulho que muita gente tem, que geralmente passa desapercebido ali. Tem gente que não está percebendo que o problema dele é a autocomiseração. E também isso tem trazido um problemão, e eu escrevi aqui em meu sermão. No entanto, essa vida cristã difícil está matando a muitos. Essa falta de compaixão ou autocomiseração, ela acaba por ser um veneno dos relacionamentos. Ninguém se importa, fulano de tal foi embora, ele também não se importa com nada, ele vai acabar não se importando com as coisas de Deus e nem com as coisas dos outros. Cada um cuida da sua vida. Isso está envenenando os relacionamentos e está nos impedindo de chegar ao arrependimento. Quem não demonstra compaixão não chega a se arrepender dos seus próprios pecados. Se você não tem compaixão com o outro, saiba de uma coisa, você não se arrepende dos seus pecados. O seu pecado está com você desde aquela época, pesado sobre você. Pelo fato de astutamente nos levar a justificar nossas transgressões, apelando para a forma como fomos injustiçados, os tentáculos do orgulho mantêm o coração preso, ao mesmo tempo que aparentamos ser humildes e necessitados. Estou falando, querido irmão, e o autor assim declara, do pecado, da falta de compaixão, autocomiseração. Faz com que você tenha esse problema muito sério. E essa falta de compaixão, essa autocomiseração, ela começa porque muitas pessoas não têm a virtude de mostrar solidariedade, de buscar a compreender que era o fato do irmão do filho pródigo. Ele não estava buscando uma solidariedade com seu irmão moribundo que voltou e perdeu tudo. Imagina o seu irmão voltar para ser um empregado dentro de casa. Quando essa comiseração se volta para dentro, ela diminui a compaixão pelos outros e levanta empecilhos àquela situação de ser uma pessoa abnegada. Por isso, esse autor, Eugene Peterson, ele declara que ele se questionava se nós havíamos nos tornado o povo com maior autocomiseração em toda a história da humanidade. Pode ver que o texto bíblico diz que será que Deus vai achar amor na terra por conta da volta dele? O amor vai cair ao ponto de eu falar e os irmãos só se preocuparem com o seu dinheiro, com o seu trabalho, com suas coisas e não se preocuparem de fato com aquilo que é importante para Deus. E isso vai fazer com que o mundo seja dilacerado. O mundo vai se dividir porque cada um vai buscar o seu próprio amor, suas próprias coisas. Bem, olha, vai ser. O mundo está ficando assim. Vai ser, vai ser difícil, algum tempo depois para frente, encontrar homens de verdade. O mundo está afeminando os homens e está fazendo as mulheres se tornarem masculinas. Vai ser difícil encontrar homens cavalheiros. Vai ser difícil encontrar homens que deem a vida por sua própria família nos anos futuros. Vai ser difícil encontrar crente verdadeiro. Por quê? Porque esses crentes não estão tendo compaixão com aqueles que sofrem.
Eu falo de compaixão, mas você pode estar pensando, puxa, compaixão é só para as pessoas de fora, eu tenho que me doar. Não, compaixão é para se doar para fora, mas é para salvar você do seu próprio pecado. E se você não tem compaixão, se você não perdoa, já te digo, tu nunca foi nem perdoado. Porque perdoa-nos assim como temos perdoado os nossos devedores. É esse o sentimento do meu sermão quando eu falo da resposta do filho pródigo quando chegou, do irmão do filho pródigo, quando chegou o seu irmão, o pródigo. Quando ele chega, quando tem aquela festa, a resposta dele é a resposta de alguém que está perdido dentro da igreja. Alguém que o pai está falando, que o pai está aconselhando, alguém que trabalha na vinha do Senhor, mas está perdido à luz do que o Bulhões escreve em seu livro, perdidos dentro da igreja. Será que você não é um desses também? O irmão do pródigo trabalhou diligentemente na fazenda da família, mas era diferente do seu pai. Por que ele era diferente do seu pai? Ele não se preocupou com a perda do irmão. O texto bíblico não fala nada quando o irmão saiu e o filho pródigo fez o outro irmão fez o quê? Ninguém chorou. Ninguém, o irmão saiu da igreja, foi para lá, ninguém chorou pelo irmão e tudo mais. E eu ainda te digo mais. Se tua igreja, vou falar bem baixinho só para nós aqui, tá? Se tua igreja saísse desse lugar onde ela se encontra e ela fosse para outro bairro, os vizinhos ao redor fariam um protesto. Ei, igreja adventista, não saia daí! Vocês estão indo embora, vocês não podem. Será que os vizinhos começariam a colocar no jornal, a brigar, a fazer coisa para não deixar essa igreja sair daí? Será que se você saísse daí e fosse para outro lugar, como ficaria a comunidade que está ao redor da igreja? Será que ela se sentiria mal porque a igreja saiu daí? Ou eles não sentiriam nada? Tá bom, que bom, foi embora. Aí você percebe o que está acontecendo com a sua igreja. Aí você percebe se a vizinhança não sentiu nenhuma dor, que a sua igreja saiu daí e foi para outro lugar, se aqueles que estão te rodeando, então você percebe o pecado do irmão do filho pródigo. Você percebe aonde estamos errando. E por isso o meu sermão de hoje, ele tenta dar um alerta a você. Eu não quero aqui mudar o mundo, eu não quero aqui inventar roda, mas eu quero que a mensagem de salvação comece por você. Que você saia daqui do Goal Six hoje, escolha 5 pessoas para você abençoar, para você ajudar, para que esse pecado não bata na sua porta, para que você perceba que você é um condutor. Deus é a fonte, a água cai pela cachoeira, você é o rio e você conduz as lavouras das pessoas. Você conduz a água à vida dessas pessoas. Por quê? Porque o Pai Celeste se preocupa com o filho de casa e com o filho de fora. O Pai Celeste se preocupa com você. Por isso eu estou fazendo o sermão aqui. O texto bíblico diz que o Pai Celestial fez o que com o filho? Foi lá e foi conversar com o filho. E quando chegou para conversar com o filho, falou: Filho, tudo que eu tenho é teu, para de ficar reclamando assim. Por que você está nessa neura? Por que você está sem compaixão com seu irmão? Você sempre teve as minhas bênçãos, você sempre esteve comigo, eu sempre estive do teu lado. Por que você está agindo assim? Porque te falta mais. Você trabalha no Senhor, você é crente, mas você não tem o Espírito do Senhor. Você não está sendo verdadeiro. E lembre-se, eu estou usando de eufemismo aqui, é que muitos estão sendo falsos. Muitos são falsos na vivência do evangelho. Gente vive o evangelho, mas não vive direito o evangelho. E por isso a importância de você compreender a mensagem de hoje. O Pai Celeste se preocupa com a gente, se preocupa com você. Por isso a gente está fazendo esse sermão aqui. Eu termino. Tinha tanta coisa para ler aqui, rapaz. O sermão foi baseado, né, em beneficência social. Eu tinha tanta coisa para ler aqui, eu falo demais. O irmão mais velho, ele é negligenciado porque os nossos pecados são revelados mediante ao momento que nós estudamos. Eu fiz a engenharia contrária. Eu comecei a chegar do filho que saiu e fui voltando até chegar
ao filho que ficou dentro de casa, o irmão do filho pródigo. E o irmão mais velho, ele é negligenciado, porque os nossos pecados são velados. Você, irmão da igreja, às vezes é negligenciado. Nós só fazemos programação para o pessoal de fora, nós só procuramos visitar a pessoa que vai batizar, mas às vezes o irmão mais velho é negligenciado. Às vezes não são visitados os irmãos mais velhos. Às vezes não são amados ou têm um companheirismo esses irmãos mais velhos e nós gastamos muita energia com as pessoas de fora. E tá tudo certo. Faça uma coisa, só que sem esquecer das outras. Sem esquecer daqueles irmãos que estão sentados no banco. Eu estava falando, o que eu estava falando, meu pai? Eu estava falando com alguém que muitas vezes nós fazemos programação para o pessoal de jovens de nossa igreja, tem que ter música, tem que ter não sei o quê. Tá tudo certo isso, mas não são eles que pagam a conta. Quem paga a conta são os irmãos mais velhos. Então, nós vamos fazer culto também que alcance os irmãos mais velhos. Se tem uma música dos jovens, eu vou mandar botar uma música do Inário no meio também, como eu sempre mandei. Bota uma música do Inário também. Faça uma música na roupagem mais jovem, mas eu quero a música do Inário também. Por quê? Porque eu quero contemplar esses irmãos mais velhos, que são os irmãos que pagam a conta. Então, vamos terminar no horário, vamos fazer de tal forma para também alcançar essa galera, que é a galera que paga a conta. Lá na freguesia, vocês sabem, eu vou botar o elevador. Por quê? Porque tem muito irmão mais velho e eu tenho que contemplar essa galera dos irmãos mais velhos também. Por isso, tem gente que negligencia as pessoas que estão dentro da igreja. A gente gasta muita energia com a pessoa de fora, mas temos que investir também energia com os que estão lá labutando, que estão ajudando. Como é que funciona o processo de visitação? Todo mundo sabe, as minhas ovelhas sabem como é que funciona. Primeiro você vai visitar quem? Começa pelo corpo de ancianato, depois você vai pela liderança, depois você vai pelos professores de escola sabatina, depois você vai ali para a membresia. Quem morrer, quem estiver doente, pega acesso fácil à visita do pastor. Mas esse é o processo que você vai visitar. Você começa visitando primeiro os da casa, porque o juízo também virá pelo da casa. Você começa fortalecendo os muros de Israel. Você não começa gastando energia visitando a galera de fora. Você começa gastando energia com a galera de dentro. Por quê? Porque eu entendi muito bem o que o sermão ou o filho, o irmão do filho pródigo sofria. Será que você se vê a si mesmo como esse filho teimoso? Será que quando eu falo esse sermão, você está se vendo nessa história como um filho teimoso? Eu quero que você confesse todos os seus pecados, que são pecados tolerados. Porque tem muitos desses pecados que os irmãos fazem porque eles toleram esses pecados. E eu quero que você, quando estiver orando ao Senhor, e quando a irmã Maria Miranda estiver orando, você confesse ao Senhor alguns desses pecados que você está tolerando aí, que você sabe que é errado, mas porque você é um irmão que está trabalhando dentro da lavoura, você fica passando por cima. É preciso que você experimente a alegria do Senhor novamente, para que você não viva uma vida dentro da obra, só que árida, sem alegria em participar da ceia do Senhor, do trabalho do Senhor, da obra do Senhor. Se você entender o sermão de hoje, e o meu sermão teve o objetivo de falar para dentro, de falar para o meu público de dentro da igreja, não um sermão evangelístico onde eu falo para fora, mas agora o meu sermão teve o objetivo de falar para dentro. Se você entender o que a gente quer fazer aqui, então você tem condição de crescer, de se desenvolver e de ser uma bênção na vida de outros. Quer você ter a história mudada, quer você ser renovado pelo Senhor. Hoje Deus está falando com você, meu filho, tudo que eu tenho sempre foi teu. Meu filho de dentro da igreja, eu sempre estive do seu lado. Para de viver essa vida assim. Para dessas reclamações. Para desses problemas. Por quê? Porque eu sempre estive contigo. Não fique reclamando. Viva uma vida plena, meu filho. E se você fizer isso, certamente o Senhor abrirá o mar para você. Bem, eu quero orar com você e pedir para o Senhor te abençoar. A irmã Maria Miranda estará orando. E enquanto a serva do Senhor estiver orando aqui, eu quero que você se una a nós também em oração. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Jesus, pelas tuas bênçãos. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas tuas misericórdias, Jesus. Senhor, perdoa nossos pecados, Jesus. Ajuda nós a ser misericordioso para com as pessoas, Jesus.
Ajuda nós a ajudar o nosso próximo, Senhor Deus. Ajuda nós a dar a vida pelo nosso próximo também, Jesus. Oh, Jesus, como o Senhor é maravilhoso para com nós, Jesus. Muito obrigado por estar nesse grupo do Gol Six, Senhor Deus. Senhor, batiza eu, Senhor Deus, me batiza com o Espírito Santo, batiza cada pessoa que está aqui com o Espírito Santo, Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos te servir melhor, Jesus. Queremos andar nos teus caminhos, Jesus. Ajuda, Senhor Deus, quando o Senhor vier, Jesus, achar nós preparados para morar contigo, achar nós de joelhos, Jesus. Senhor, visita, Senhor Deus, nesse momento, Senhor Deus, a cada pessoa que está aqui nesse grupo, Jesus. Visita, Senhor Deus, o coração, Senhor Deus. Dê um abraço em cada pessoa que está todos os dias aqui, Jesus. Abençoe o lar, Senhor Deus. Abençoe os esposos, as esposas. Abençoe os filhos, Senhor Deus, que o Senhor nos deu. Abençoe os netos, Senhor Deus, aqueles que têm netos, Jesus. Abençoe, Senhor Deus, aquele que tem os pais idosos, Senhor Deus. Por favor, Jesus. Visita, Senhor Deus, nesse momento, Jesus. Senhor, tu derrama tuas bênçãos, Senhor Deus, sobre o nosso pastor Anderson, Senhor Deus. Cuida desse pastor, Jesus, que tão bondosamente, Senhor Deus, tem pregado todos os dias aqui, Jesus. Senhor, é uma pregação que toca nossos corações, Jesus. Que nós sente o desejo de te servir melhor, Senhor Deus. Por favor, Jesus, derrama uma bênção especial sobre esse pastor, sobre a sua esposa, seus dois filhinhos, Jesus. Cuida dele, Jesus. Cuida da igreja que ele frequenta, os membros dele, Senhor Deus. Abençoa esse pastor, Jesus, dando vida, dando saúde para ele e sua família, Pai. Também, Senhor Deus, eu quero te pedir uma bênção sobre a Roseli, Senhor Deus. Cuida da Roseli, Jesus, a nossa líder desse grupo, Jesus. Abençoe ela, Senhor Deus, a sua filha, seu filho, o seu esposo, os seus irmãos, as suas irmãs, o seu sobrinho, principalmente o William, Jesus. Oh, Jesus, o William vai passar por um procedimento de tratamento, Jesus. Senhor, tem de misericórdia dele, Jesus. Dê a cura para ele, Senhor Deus. Faça um grande milagre na vida do William, Jesus. Dê força para sua esposa, para sua mãe, para sua família, Jesus. Ajuda aquele encontro que eles vão ter, Jesus. Que o William possa estar lá, Jesus, com eles, ó Deus. Senhor, abençoe aquele encontro, Jesus, que eles vão ter, Jesus. A Rose vai ter com a sua família, Jesus. Por favor, Jesus. Senhor, eu quero te pedir, Jesus, visita os nossos filhos, Senhor Deus. O Senhor sabe, Senhor Deus, nós temos lutado tanto pelos nossos filhos, Senhor. E nós queremos ver nossos filhos te servindo, os nossos filhos andando nos teus caminhos, Jesus. Senhor, quero agradecer, Senhor Deus, pelo meu genro, Senhor Deus, que é outro filho que o Senhor me deu. Está todos os dias aqui no grupo, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por ter me dado esse genro para nós, Senhor Deus. Colocado ele na nossa vida, Jesus. Obrigado pela minha filha, Jesus. Cuida da minha filha, os planos dela, Senhor. Abençoe aqueles dois netinhos maravilhosos que o Senhor me deu, Jesus. Abençoe também, Senhor Deus, o meu filho, Jesus. Transforma a vida do meu filho, Senhor. Converta aquele coração. Abençoe a minha pequena Celina, Jesus, a minha netinha, Jesus. Também, Senhor Deus, quero pedir uma bênção especial, Senhor Deus, por essas pessoas que eu tenho convidado, Senhor Deus, está aqui nesse grupo, que nem nossa irmã Dida, Senhor Deus, abençoe ela, abençoe a sua filha, o seu esposo, a sua netinha, abençoe o seu genro, abençoe seu pai, a sua família toda, Jesus. Cuida dessa tua serva, Senhor Deus. O Senhor sabe que a gente amamos muito ela, Jesus. Cuida dela, Jesus, e da sua família, Pai. Também, Senhor Deus, quero pedir uma bênção especial sobre o Valmir também, Senhor Deus. Abençoe ele e a sua filha, Senhor Deus. A Etervina, Senhor Deus, abençoe ela e seus filhos, Senhor Deus. Cuida dela e da sua família, Pai. Abençoe, Senhor Deus, a Adriana, Senhor Deus, que orou por nós, Jesus. Cuida dela, Senhor Deus. O Senhor sabe que ela tem aqueles 3 filhos, Jesus. Cuida dela, Pai, do seu esposo. Transforma a vida dos filhinhos dela, Jesus. Também, Senhor Deus, quero te pedir para todas que estão aqui, Jesus. Não vou citar o nome de todas, Senhor Deus.
mas tem o nosso irmão Gaspar, que está sempre aqui, sempre eu cito o nome dele, porque eu sei que ele é um sofredor, há muitos anos que ele perdeu a sua filha, e eu gosto sempre de citar o nome dele e da sua esposa, Pai. Cuida desse teu servo, Pai, que tem pedido tanto pelo seu filho, pelo seu netinho, pelo seu genro. Oh, Jesus, derrama tuas bênçãos sobre eles, ó Deus. E derrama tuas bênçãos também, sobre Deus, sobre o Ezequias, Senhor Deus. Eu tenho lutado, Senhor, para ele conseguir um trabalho. Oh, meu Deus, tem de misericórdia dele, Senhor Deus. Senhor Deus, dê força para ele, Senhor Deus. Tira toda a depressão, Jesus. Cuida desse teu servo, Pai. Abra as portas, Senhor Deus, para um bom trabalho para ele, Jesus. Eu tenho lutado, eu tenho procurado trabalho para ele. E às vezes eu não consigo. Jesus, por favor, Senhor, abra as portas para o Ezequias, Jesus. Cuida desse teu servo, Pai. Senhor, abençoe a cada igreja aqui representado, Jesus. Ajuda, Pai, que quando o Senhor vier achar todos que estão aqui, o nosso familiar preparado para morar contigo, Jesus. Nos perdoa, Senhor Deus, nos purifica, Senhor Deus. Ajuda nós a te servir melhor, Jesus. É o que eu te peço, meu Pai. Esteja com nós durante esse dia. Coloca teus santos anjos, Senhor, acampado ao redor de cada pessoa aqui representado e cada família aqui representado, Jesus. É o que eu te peço em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém.